Salve, salve, rapá! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo histórias de sucesso do nosso convidado. Antes de falar do nosso convidado que está aqui, quero falar para vocês a nossa querida Rebeca Galati, nossa querida patrocinadora que está apoiando nós aqui. Sabe quem que é a Rebeca Galati? Rebeca Galati. Filha da Daisy, cara. Filha da Daisy. É a filha da Daisy. A Rebeca Galati, ela tem um portal de conteúdo. O que é esse portal? Você vai no Google pesquisar lá um dentista, médico, Sim. padaria, parece um monte de nome lá, né? Aí Entendi. você tem que pesquisar desses 300 nomes lá, qual que serve para você. Esse portal, ele já vem ali filtrado para você, tem os melhores da nossa região de Campinas aqui. Entendi. Então vale a pena você entrar lá, rebecagalati.com.br, muito além do que um portal, ela conecta com você. Entendi. Top, vale a pena. Só entrar no QR Code aqui, você já cai direto no site da nossa querida Rebeca Galati. Um abraço, Rebeca. Obrigado pelo carinho aí, pela parceria. Rebeca, você não conheceu ela? Rebeca, não lembro, cara. Às vezes até tava em alguns lugares. Pode Você ser. vai Pode saber, ser, né? pode ser. Bem, gente, eu vou falar aqui do meu convidado, que para mim é uma honra tê-lo aqui. Eu quero agradecer, porque tem uma coisa dentro de mim que se chama gratidão. Sim. Não podemos esquecer de agradecer a Daisy, nossa querida, beijo Daisy, nossa querida Daisy, que fez a ponte. Tá tão feliz de você estar aqui, cara. A Daisy, cara, ela tá feliz e eu nem se fala, né? Então, cara, esse cara ele foi campeão brasileiro de 1978, teve outros títulos, jogou no Corinthians, seleção brasileira. Ai, se nós tivéssemos hoje na seleção brasileira um cara igual esse. Nada mais, nada menos que esse cara aqui, fera, grande Zenon. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, prazer estar aqui no seu Fastcast. Fatcast. É isso aí, prazer muito grande. A Daisy, na realidade, foi a que intermediou, né? Exatamente. Para que eu estivesse por aqui. Grande abraço para a Daisy, gente da melhor qualidade. E é um prazer. Vamos lá, vamos bater um papo aí. A honra é nossa, cara, a honra é nossa. Como eu digo aqui, nosso slogan é a sua história, a nossa conversa. Então, nós vamos aqui simplificar em miúdos Sim. a história desse craque aqui. Zenon, eu queria saber contigo, cara, e todos que passam por aqui eu falo a mesma coisa. Você veio da onde, cara? Qual cidade você nasceu, estado, outro país? De que região que veio esse craque aí? Eu nasci na cidade de Tubarão. Tubarão. Tubarão é uma cidade do estado de Santa Catarina, que está da capital, em termos de distância, 120 quilômetros de Florianópolis, descendo para o sul do país. Caramba. Descendo para o sul do país. Quase Campinas, São Paulo, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 20 quilômetros a mais. A mais, é. A mais. Uma cidade muito gostosa de se viver, porque tem praias ali na região, né? Então, eu nasci ali, vivi ali, cresci ali e me tornei atleta de futebol ali também. Também, cara? Também. Qual foi o clube ali que você... Hercílio Luz. Existe até hoje. Hercílio Luz? Hercílio Luz. Hercílio Luz tem... Nós temos 3 lugares que se chamam Hercílio Luz. O clube Hercílio Luz, né, na cidade do Tubarão. Aí tem a ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Olha. E tem o estádio do Marcílio Dias, que se chama também Hercílio Luz. Olha só. Para você ter ideia. Caramba, esse Luz é famoso, hein? É famoso. Esse cara foi famoso. Foi famoso mesmo. Foi famoso. Você sabe da história dele, alguma coisa assim? Não sei te dizer. Mas ele era muito famoso, pelo Só jeito. pode ser, com né? tudo isso aí, Com rapaz? tudo isso aí, ainda mais com aquela ponte maravilhosa, né? Olha só. Lá de Florianópolis. Uma ponte linda que... Ela tem... Parece uma miniatura da ponte de São Francisco, né? Nossa, cara. Eu Então, nunca fui lá, cara. É maravilhosa, maravilhosa. Você volta pra lá de vez em quando ou não? Sempre. Tem parente lá, Sempre. família Tem minha lá? mãe ainda. Minha mãe mesmo? completou 100 anos agora. 100 anos? 100 anos. Essa é uma data histórica, pô. E completamente lúcida. Só Nossa. não consegue andar um pouquinho. Sim, mãe. Mas está lá firme, forte. Que bênção, hein? Bênção. Teve 9 filhos, né? E eu sou o intermediário. Tá no meio ali? Estou no meio. Tive um irmão também que foi atleta de futebol lá na cidade de Tubarão, chamado Geraldo. Geraldo, mas não conseguiu sair de lá. Ah, tá. Entendeu? Ele foi mais regional ali. Foi um Ele atleta ficou regional. só ali. E jogava mais que eu, para você ter ideia. Né? Meia também ou não? Meio atacante. Meio atacante. Eu era defensor.
Muita gente confunde isso, viu? É, né? E todo mundo acha que eu era atacante. Mas não, eu sempre fui segundo cabeça de área. Sim. Só que Seria o volante? seria um segundo volante. Seria o 8 hoje? Não, o 8 é o meia-direita. É o meia-direita, né? O 8 é um meia atacante, né? Eu jogava com a camisa 10, Sim. mas eu ficava ao lado do camisa número 5, Ah, tá. entendeu? Sei. Só que eu não me limitava apenas a exercer a minha função, né? Eu Sim. exercia 6 funções dentro de campo, para você ter ideia. 6. Né? 6. Você só não jogou no gol. Joguei quando criança. Quando criança e no torneio da imprensa aqui em Campinas. Jogou no gol também? Eu fui goleiro, junto com o Beto Quinalha. Sim. Junto com o Beto, você pode perguntar isso para ele quando ele estiver Eu vou aqui. perguntar para ele. E o futebol entrou na minha vida por acaso, porque eu não passava pela minha cabeça de ser um atleta Eu ia profissional. até perguntar se você tinha essa vontade, cara, quando você era garoto. Então, não passava não. Não passava pela minha cabeça não de ser atleta. Nunca torci para time nenhum. Olha. Nunca fui de torcer para time. Sério, cara? Sério. Mas você gostava de jogar bola? Gostava de jogar bola, na rua, descalço. Mas displicente ali, entendeu? sem compromisso. Passava um caminhão, vamos jogar bola. Subia no caminhão, ia jogar bola, né? Mas não passava assim o que os garotos têm hoje, né? Essa vontade de ser atleta profissional de futebol, né? Mas não passava isso pela minha cabeça, não. Eu pensava em fazer minhas faculdades que eu fiz, que eu sempre estudei, nunca parei de estudar. E aí eu estou lá assistindo o treino do time da minha cidade um dia, faltou um jogador para completar os 22, para eles fazerem o coletivo pronto, o 11 contra 11. Aí eles me viram lá atrás do gol, magrelinho, porque eu estava catando bola para eles, entendeu? Você era o gandula, vamos dizer assim. Aí me chamaram, vem aqui, completa aqui o 11 reserva aqui. Entrei, me tornei atleta profissional de futebol. Cara, que história, velho, não sabia disso aí não. Não passei por juvenil, não passei por junior, não Foi passei direto? por nada. Direto. Ele já era da rua pro profissional. pro profissional. Caramba, quantos anos você tinha? 17 anos. Nossa, novinho de tudo. 17 anos. E aí a minha ascensão dentro do futebol ela foi muito rápida, né? Eu já no mesmo ano de 1971, eu já fui para a seleção catarinense, já comecei a despertar interesse de grandes clubes lá de Santa Catarina. E depois acabei sendo negociado com o Avaí de Florianópolis, que seria como você saísse da Ferroviária e fosse para um Corinthians, um Palmeiras, É o um time Santos, grande de lá. um São Paulo, É o time de O maior Avaí. expressão. O Vamos dizer assim. Avaí, sim, time de expressão. Que é o time do Guga, né? Time do Guga, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, está em terceira colocação. Eu acompanho muito, né, o Avaí, que é lá da minha cidade. Não da minha cidade, ele é de Florianópolis, o Avaí. Sim. E acompanho também o Ercílio Luz, que é da minha cidade. Ah, tá. E dali você já veio direto para Campinas ou você passou por outros clubes? Não. Ali eu fiquei 3 anos no Avaí, fui bicampeão catarinense. Fazia uns 28, 30 anos que o Avaí não era campeão. Olha aí, cara. Para você ter ideia. Eu fui lá para ajeitar a casa. Que legal. Ajeitei cara. a casa e fomos campeões no ano que eu cheguei, em 1973. 74 disputamos o Campeonato Brasileiro. Eu fui o primeiro jogador a fazer o primeiro gol pelo Avaí no Campeonato Brasileiro, para você ter ideia. Que na época você falava primeira divisão, né? Então, aí, 75, voltei a ser campeão novamente pelo Avaí. E aí começou a despertar a atenção, né, dos grandes clubes do futebol brasileiro. Cara, você veio mesmo para ser vencedor, cara. Vamos falar a verdade, eu atribuo isso muito a Deus. Sim. Eu acho que Deus estava guiando você ali. Me guiando e me dando essa oportunidade de ser atleta profissional de futebol. Eu não fiquei só de joelho, agradecendo a Ele. Sim. Eu não fiquei Você só teve de que fazer joelho. sua parte. Eu treinei muito. Sim. Muito. Treinava mais do que todos atletas. Eu ficava pós-treino, ficava lá treinando minhas faltas, treinando meus chutes a gols, enfim, fazendo lançamentos de 50 metros para os meus companheiros. Então, eu me determinei a isso. Já que eu tive essa oportunidade, né, que Deus me deu, eu agarrei muito e me tornei
um atleta diferenciado dentro do mundo futebolístico. E você estava falando aí que você ficava depois dos treinos até 1 hora e pouco, até não enxergar a bola mais, vamos dizer assim, se aprimorando. Sim. Hoje não tem mais ninguém que faz isso, cara? Não, difícil. Difícil porque o departamento de fisiologia, né, dos clubes, eles alegam que você maltrata muito a musculatura do quadríceps, né? Quadríceps é a musculatura da coxa. De bater na bola. De bater na bola, essas coisas. Eu nunca tive lesão. Então. E treinava muito. Então. Muito. Vamos dizer aí, você está falando de treinar muito, de batedor de falta. Sim. Cara, é até uma vergonha para os caras que batem falta falar, mas acho que um dos últimos grandes batedores que nós tivemos foi o Rogério Ceni. Rogério Ceni, ao lado de Marcelinho Carioca. Mas assim, o último que parou. Que parou. Foi ele, cara. Eu acho que foram os dois, né? Acho que o Marcelinho parou um pouco antes, cara, não foi? Para mim, Marcelinho foi o melhor do mundo. Ah, não, Marcelinho... O efeito eu tô te falando, que ele pegava na Marcelinho bola. Foi o melhor do mundo. Na nossa época, né, na nossa geração, nós tivemos grandes batedores de falta. Grandes, e muitos. Sim. Vamos supor, Campinas, tinha eu e Dicá. Aí você ia para São Paulo. Aí tinha lá Ailton Lira, tinha Pita, né? Aí depois apareceu o Neto. Sim. Aí saindo do eixo São Paulo. Aí você tinha Zico, né? Você tinha Juninho Pernambucano, Mendonça, Roberto Dinamite. Nelinho. Nelinho já é lá do Sudoeste. Também é do Sudoeste, né? Isso. Nelinho, Éder. Do Éder, nossa. Éder. Do Atlético Mineiro. Então nós tínhamos. Praticamente todo time tinha um cobrador de falta. E a gente decidia, em fração de segundo, decidia um jogo que estava complicado. Você ia lá, batia uma falta, fazia um gol, ganhava de 1-0. Entendeu? Sim. Então... Fazia diferença. Fazia diferença. O que eu acho isso muito ruim hoje, né? Os clubes não terem esse tipo de jogador, né? Esse tipo de atleta. Sim. Não, cobrador de falta. E você vê hoje, até naquelas pesquisas que os caras fazem antes do jogo ou depois do jogo, dependendo do que acontece. O time do São Paulo faz 1 ano e 3 meses que não faz um gol de falta. Cara, 1 ano e 3 meses. A seleção brasileira, o último que fez gol de falta foi o Ronaldinho Gaúcho. Aí foi o Neymar, ninguém mais fez. Sabe, você vê hoje nego fazendo cálculo de mais de 1 ano que um time não faz um gol de falta. É um absurdo. Um absurdo, porque na minha época, a cada rodada de campeonato saía pelo menos 4, 5 gols de falta. Sim. 4, 5 gols de falta. Saía na rodada. Na rodada. Entendeu? Então, como nós temos hoje, né, o Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, e isso dá 380 jogos. Se você peneirar, não dá 10% de gol de falta. Não sai 20 gols de falta nesses 380 jogos. Exatamente. Para você ter ideia. Então, é um absurdo. Eu acho um absurdo. Outro dia eu dei uma palestra para os fisiologistas e falei o seguinte para eles: pessoal, vocês estão preocupados com o atleta de se machucar? Então, num treino normal, tira o cara 20 minutos antes e coloca ele lá para praticar esse fundamento de cobrança de falta. Entendeu? Se vocês acham que pós-treino é ruim o cara ficar trabalhando esse fundamento, tire ele 20 minutos antes do treino normal e põe ele lá para bater faltas, né? Isso eu passei para eles, né? Não sei se estão fazendo. Sim. Tá? Bom, além de atleta de futebol, eu fiz faculdade. Eu sou professor de educação física, me formei. Então você sabia muito bem o que você estava falando. Entendeu? O músculo do corpo humano eu conheço todos. Músculo, esqueleto, ósseo, enfim, tudo. Tudo que você perguntar para mim, eu sei onde fica. Perguntar onde é que fica o músculo pectíneo. Eu vou te falar, fica na virilha. O músculo pectíneo fica na virilha. O piramidal fica na mão. Onde é que fica tal coisa? Eu vou lá e cravo, entendeu? Que eu estudei muito. Estudei muito. Eu adorava essa matéria anatomia. Sim.
Corpo humano. Corpo humano. Eu acho que era para ser médico, viu? De tanto que eu adorei essa matéria, Você vê que coisa, cara? anatomia. Você cara. fez essa faculdade, então? Eu fiz essa faculdade e fiz administração de empresa. Fiz administração também. Só que eu não terminei a administração. não concluiu, Faltou 3 meses. Faltaram 3 meses. Porque eu fui negociado com a Arábia Saudita. E aí eu tranquei matrícula. Tá. Tranquei matrícula. Faltando 3 meses para fechar a cara. administração. Mas eu me considero um administrador. Também, mas faltando 3 não meses. Não é por causa de 3 meses que você vai ser um administrador, né? Então, sempre estudei. E porque eu não confiava no futebol. Então, cara, e você vê que hoje atleta nenhum estuda, né? Não. Você não vê um atleta com faculdade. É difícil, né? Às Também vezes, não precisa, né, cara? Também, o cara né? ganha milhões, pô. Hoje... Entendeu? O cara, se ele jogar 3 anos, vai jogar mais então, depois. Eu não ganhava nada. Morava debaixo da arquibancada do Guarani. Morei. Durante 4 anos, para você ter ideia. Né? Morando lá em Beliche, em 4, dentro de um quartinho que nem esse teu aqui, ó. Sim. Que nem esse teu... Estúdio aqui? Esse é o estúdio aqui. Morava em 4. Caramba. Dentro do estúdio desse aqui. Ficar de atravessado. Não, era... Não, beliche. Beliche. Era 2 lá e 2 aqui. Entendeu? E não tinha mais Porque nada também. Você não tinha dinheiro para alugar uma kitnet. Uma kitnet. Você não tinha dinheiro. E olha que eu estava lá morando, eu já tinha sido campeão brasileiro. Já tinha sido campeão brasileiro, hein? Estava na seleção brasileira. Caramba. E morando lá debaixo da arquibancada. Nossa, outros tempos. Mas não me arrependo, foram momentos maravilhosos que eu convivi lá com outras pessoas, outros atletas, né? Foi muito gostoso morar junto com essa turma toda, né? E isso faz você crescer como homem também. Então, tudo, né? Tudo. Experiência. Então, não reclamo não, eu só tenho que agradecer. E fala pra mim, essa chegada sua aqui em Campinas, no Guarani, foram buscar você na onde? Quem te viu, cara? Quem que viu o Zenon pra trazer pra cá? No Avaí. No Avaí? No Avaí. Foi o Carlos Alberto que viu? Não. Na realidade, tinha um técnico lá em Santa Catarina chamado Zezé, que hoje não está mais entre a gente. E ele que me indicou para o Guarani. Ele que me indicou. Ele indicou. E o pessoal tinha um conhecimento com ele, né? E então, através dele, e através de um jogador também que veio antes para o Guarani do que eu, que foi o meu centroavante, que eu fiz ele artilheiro lá do campeonato catarinense, e aí o pessoal contratou ele e trouxe aqui para o Guarani. Chegou primeiro que você. Chegou primeiro que eu. E ele também deu força, tudo mais, mas a indicação também do Zezé foi muito forte, e por isso que eu vim para o Guarani de Campinas. Você vem em 76? 76. É isso mesmo. 76. Chego em 76, já sou campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista, desbancando os grandes, fomos campeões aqui em 76, e a partir disso o time começou a se fortalecer, começou a ser mais conhecido, né, no país. E o time, então, a cada ano que passava, dava uma reformulada no elenco, trazia outros atletas para compor o elenco, e assim foi, até chegar a 78. Em 78, mas o Carlos Alberto ele entrou em 77, né? 70, acho que foi final de 77. Final de 77. Final de 77. O time já estava pronto ou ele... Não, o time ainda não estava com o elenco completamente pronto. Tanto é que o técnico, o Carlos Alberto, ele trouxe da base uns 10 meninos. Tudo com 17 anos, 8 anos. Sim. O Careca estava entre eles. Estava entre eles. Careca. Porque o centroavante do Guarani, em 78, era o falecido Adriano. Adriano, que tinha 19, 20 anos. Novo também. Novo, só que faleceu, infelizmente, com 22, 23 anos, lá no Paraná. Ele foi negociado com o Colorado do Paraná. O Colorado. E acabou se acidentando lá e falecendo. Mas ele era o titular do Guarani. Ele era o titular do time. Só que ele machucou, aí pegaram o Careca. Deu no que deu. Caramba, hein?
Deu no que deu. Você vê como é que é? O cara virou mundo. Você virou o que você virou, esse craque aí, porque faltava um cara no time. Aí você vê destino, né, cara? Aí o Careca, o cara se machucou e falou, vem cá, vem aqui pra dar uma força pra gente. E virou o que virou. Primeiro jogo dele, contra a Ponte Preta. O derby. Primeiro Já pegou um jogo foguete, hein? dele. Fez 2 gols. Ganhamos de 2-0 da Ponte Preta e aí, meu amigo. Pronto, o homem decolou. O homem deslanchou, né? Cara, naquela época tinha mais time do que hoje, não tinha? Ou eu tô enganado? Como assim? Mas hoje são quantos times? São 20. 20. Que disputa Série A. Tinha 20 mais. disputa. Não, o Campeonato Brasileiro tinha 80 times. Então, cara, esse Campeonato Brasileiro era quase o ano todo, né? Era. Não era? Sim, era o segundo semestre. Não, o segundo semestre. Segundo semestre. Mas você imagina, era 80... Não, segundo não, primeiro semestre. Primeiro era o contrário, né? É o que contrário, é hoje, né? É o contrário. É o contrário. Era primeiro semestre, era o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Tanto é que nós somos campeões no dia 13 de agosto. Aí, tá vendo? Um pouquinho depois do meio do ano. Um pouquinho depois do meio do ano. Mas por quê? Porque tinha quase 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Naquela época, vamos falar você, nem vou falar do elenco. Sim. Você sentia, você sabia o elenco que você tinha na mão. Você Claro. já chegou, foi campeão. Desculpa. Quando você chegou no começo do campeonato, vocês acreditavam que ia fazer uma campanha daquela, cara? Jamais. Não é? Jamais. Você olhava os outros times Não, grandes, com grandes jogadores, o Internacional, o Flamengo, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio. Vocês chegaram a pegar o Inter na época ainda que o Falcão tava jogando? Pegamos, pô. Ué, que era o time candidato à conquista do título. Foi eles que falaram que era ataque de riso? Isso. Foi eles que satirizaram o nosso time. Foi, né? Os gaúchos, né? Isso. A imprensa gaúcha, não os atletas, né? Lá, né? A imprensa, a imprensa, né? Então, sobre esse campeonato é o seguinte, nós entramos apenas para participar. Olha. Apenas para participar e lutar para não cair de divisão. Olha. Lutar. Esse era o sentido de entrar no campeonato. Esse era o sentido do campeonato. E aí foi passando. E a gente... O campeonato, ele era... A fórmula dele era de fases. 10 times em cada fase. Ah, tá. 10 times em cada grupo, melhor então dizendo. Eram 8 grupos. 8 grupos, eu acho. 8 ou 10, sei lá. 8 ou 10 grupos. Né? E a gente foi passando. Foi passando até chegar contra essa partida que foi, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas. E foi lá, né? Que foi lá no Beira-Rio. Estádio lotado. Imagina, com aquele baita time do Internacional, com Falcão, Caçapava, Batista, Jair, o Príncipe, entendeu? E fomos lá enfrentar esse Internacional, e a imprensa gaúcha falou, olha, o Inter vai enfrentar um time caipira, que tem um ataque de circo, olha, Capitão Careca e Bozó, e com certeza vai meter um balaio nesse. Balaio no Sul é goleada, né? Isso antes do jogo. Antes. Os caras estão colocando veneno no negócio já faz tempo já. Imprensa falada, escrita, televisada, tudo. Falando isso, que a gente ia tomar um balaio dos caras. O Carlos Alberto não usou isso aí a favor? Também. No jornal? Não, chegou no vestiário, ele pregou nas paredes lá, as manchetes dos jornais, e falando, passando para nós isso, né? Olha, o pessoal... Estão falando aí que vão meter aí uma goleada em cima da gente, que a gente não vai ver a cor da bola, né? Então, vocês que sabem. É a honra de vocês que está em jogo, né? E aí entramos em campo para enfrentar o Internacional. E demos uma aula de futebol. Foi ali que teve uma falta em cima do Careca que você bateu? Não. Não foi isso aí? Não. O meu gol foi um gol que até hoje é eternizado. Você lançou para você mesmo. Passei por todo mundo, eu não toquei a bola na frente. Eu passei pelo meio deles. Pelo meio, condução de bola. Desde a minha intermediária. Sim. Olha bem. Então, eu caminhei com essa bola da minha intermediária. Acho que um pouco para frente da minha lua. Até a grande área, dá o quê? Uns 60, 70 metros. Por aí. Por aí. E o último você deu uma meia-lua, o cara, não foi? Não. Eu passei. Você foi cortando mesmo? Eu passei mesmo, conduzindo a bola pelo meio dos caras.
E os caras não tiveram reação nenhuma. E parece que, se não me engano, o time do Inter estava avançado, a linha deles estava avançada. Eles faziam a tal da linha burra, né? Para deixar os atacantes em impedimento, né? Então eu ameacei lançar o capitão na direita e puxei a bola para mim. Isso já lá no grande círculo. No grande círculo. E eles, se adiantaram até... E teve, acho que uma bola, se tiver... Você deu uma adiantada nela. Não teve um que você deu uma adiantada nela, que eu acho que aí que os caras avançou, foi nessa? Não, você deu drible no cara e... Não dei drible em ninguém. Você foi indo. Fui conduzindo. Eu só ameacei lançar o capitão. E aí eu puxei a bola para mim e passei pelo meio de todo mundo. Deu tilt na cabeça dos caras. Cara, os caras deu um branco. Não, deu tilt. Eles não entenderam absolutamente nada. Quando eles se atentaram, eu já estava lá na cara do goleiro Gasperim e tocando do lado esquerdo dele, fazendo o terceiro gol do Guarani. Placar injusto, porque o resultado normal teria que ser de 8-10-0 para nós, porque nós perdemos gols demais. Sim. E demos uma aula de futebol nos gaúchos. Que coisa, né, cara? Então, por isso que eu te falo que isso foi um divisor de águas. Sim. Foi aí que nós... Falou, agora dá. Agora dá. Passamos pelo time que era candidato a ser campeão. Amigo, ninguém vai parar nós daqui para frente, não. E dito e feito. Até hoje, a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas. Consecutivas, né? 12. Direto. E não jogamos 38 jogos. Jogamos 32 ou 33 jogos. Sim. Para você ter ideia. Não jogamos 38. É porque eliminando, e outros times que eliminando, você nem enfrentava. Justamente. Fazia 2 jogos ou melhor, 4 jogos, por grupo, assim, já eliminava e saía. E ia embora. Aí tinha grupo que já saía, você nem pegava. Então foram 33 jogos, por aí, 34. Nada mais que isso. E também parece que o saldo de gols era muito alto também, né? Se você ganhasse por 3-0, você ganhava um ponto extra. E a gente ganhou muito isso. Nós ganhamos muito esse ponto extra. Quando você chegar na final contra o Palmeiras, você já estava em primeiro já. Não, contra o Palmeiras a gente já sabia que ia ser campeão. E já estava em primeiro, assim, na classificação. Né? Quando chegamos contra o Palmeiras, a gente já sabia que seria campeão. Porque nós passamos por outros adversários difíceis. Foi depois do Inter, foi o Vasco? Não, o Vasco foi semifinal. O Vasco foi semifinal. Foi o Vasco que você fez o gol de falta? O Vasco eu fiz 2 gols. Fiz o primeiro e fiz o segundo. O segundo foi de falta. Foi lá do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do ataque? Isso, do ataque. O Careca sofreu a falta. Sofreu a falta, exatamente. Eu lembro desse lance. O Careca sofreu a falta e eu bati. Mazzaropi está procurando a bola até hoje. Foi no Maracanã, né? No Maracanã. Para quem não sabe, Maracanã naquela época tinha mais de 100 mil pessoas. 120 mil pessoas. Não é o que é hoje, não, cara. Não, Maracanã tinha aquela arquibancadona lá, né? Isso. Não tinha? Nesse jogo tinha mais 120 mil pessoas. Tinha torcida do Guarani lá, cara? Tinha. Eu acho que foram mais 5 mil, 6 mil pessoas. Por aí. Mas nós tínhamos o apoio do Flamengo, do Fluminense. Tudo contra. Do Botafogo, né? Os anti-vascaínos tá tudo ficaram torcendo para nós, né? E a gente, mais uma vez, fez um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Por isso que vencemos a forte equipe do Vasco, de Roberto Dinamite, Dirceu, enfim, Zanata, Marco Antônio. O time muito bom. Time muito bom. E o Roberto tá voando. O Roberto voando, rapaz. Mas não tomamos conhecimento deles, não. Nós tratamos de jogar futebol e buscar a vitória. Sim. Embora não necessitasse. Porque nós já tínhamos vencido o Vasco aqui em Campinas por 2-0. Então, você somatória deu quanto aí? Deu 4. 4, 2, 4. É mesmo. Então, a gente poderia perder até por 1-0 lá. Tranquilo. Que a gente passaria tranquilo para a final do campeonato. Se quisesse, podia ter segurado o jogo, dar um empatinho ali, pegar um contra-ataque, então, mas não, jogou igual, né? Jogou igual. Vocês, igual. Isso que eu queria saber. Na época, o Carlos Alberto, vocês, dependendo do time, vocês vão jogar mais fechado? Vambora. Sempre pra cima. Bora. Sempre em cima do adversário. Sempre. Marcando saída de bola. Saída de bola. Não deixava o adversário sair jogando. Não dava sossego pros caras.
O Careca rápido pra caramba. Sim. O Bozão cri-cri, né? E o capitão da mesma forma. Jogadores rápidos, né? Sim. E que quando a defesa pegava na bola, os caras já corriam em cima, né? Coisa que não acontece hoje, infelizmente. Não, hoje o cara... É por isso que eu tô perguntando. Porque hoje o cara joga de acordo com o adversário. Ah, vamos jogar num erro de bola do adversário. Vamos... Hoje os caras se posicionam no setor de meio campo, cara. No setor... O ataque vem lá pro grande círculo. Esperar o adversário. Não, outra coisa que eu queria até comentar contigo. Aqui veio o Lídio Carvalho, conhece o Lídio? Sim, sim. O Lídio veio aqui, eu tava conversando com ele. Eu falei pra ele, antigamente, você passava do meio de campo, cara, o gol é ali que nós vamos e a gente vai construir pra chegar até lá. Você, hoje, reparou, você trabalha com isso, sabe muito, 10 vezes mais que eu. O time, às vezes, pega um contra-ataque. O time pega um contra-ataque. Sim. 2 contra 2 ou 3 contra 3. Os caras saem correndo. Aí o time fecha, cara, isso aí me irrita, cara. Qualquer time me irrita. Ele chega perto, fica sem opção, ele começa a voltar a bola e começar tudo de novo. E aí... E eu vejo a bola às vezes chegar no goleiro, então, cara. E aí, qual Falta é a recurso, cara? Qual a jogada principal hoje dos clubes? Dos times? Cruzamento na área. Cruzamento na área. Pra ver o que vai acontecer. Joga aí lá. quando sai o gol, o cara fala, nossa, que assistência. Que assistência, ô. Ele jogou na O cara jogou lá no bolo, lá pra ver o que vai acontecer. Aí o gol sai, tá vendo? Olha, que cruzamento... Jogada ensaiada. Cruzamento perfeito, jogada ensaiada. Que é isso, cara? Para. Então, hoje, o forte dos times é fazer as jogadas pelas laterais e cruzar na área para ver o que vai acontecer. Bom, estão cruzando bola de frente pro gol. Exatamente, jogando por cima, sabe isso aí? Vamos supor, sai um gol, sai uma falta ali, bem no meio do campo, os caras fazem um levantamento na área, cara, eu nunca vi disso na minha vida. Exatamente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Eu nunca fiz um lance desse na minha vida. Lança por cima. Faz esse lançamento por cima para ver o que vai acontecer, né? E os cruzamentos, né? Pelas laterais, isso aí tem mais de 30 durante o jogo. Por que hoje eu acho que nós falando em cima disso aí, mas é brincadeira. Por que quase não tem meia no futebol? Os caras estão mais preocupados com o nego que cruza nas laterais. Vamos pegar um cara que joga bem dentro da área do que o meia. Não, vamos pegar uns caras que jogam bem na área porque dá mais resultado. A mentalidade dos caras. Por isso que também muito centroavante tá morrendo aí, né, cara? Aí começa a cobrar do centroavante, né? Que o centroavante não tá fazendo gol. Pô, mas os caras só dão aquelas bolas já mascadas pro cara. Quadrada. E o cara tem que se virar para arredondar e tudo mais, né? Não tem mais aquelas jogadas de triangulação pelo meio, entendeu? Que se fazia antigamente, aquelas tabelinhas, né? Na frente dos zagueiros, né? E aquela bola enfiada no meio de 2 zagueiros, o cara justamente, sai por trás, sai na cara do justamente. Gol. Não tem. Existe, mas muito pouco. Muito pouco. Cara, só voltando rapidinho, aquela final lá, acho que foi no Morumbi também. Morumbi, que o Leão era a primeira partida da final. Ali... Vocês chegaram ali já com uma outra situação, até da imprensa. Sabendo que ia ser campeão. Não, até da própria imprensa. Acabou a zoeira, né? Sim. Ali os negros já estavam respeitando já. Não, ali os caras já estavam tremendo. Por quê? Eu falo por que isso daí? Porque eu vi, eu assistia os melhores momentos. Vocês jogaram assim com o Palmeiras, parecia que estavam jogando com... Nós, no primeiro tempo, já era para ter feito uns 2 no primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo. Aí veio o segundo tempo, a gente em cima deles, entendeu? Buscando vitória, para você ter ideia. E a gente jogava por 2 empates. Sim, por causa do número de pontuação que vocês tinham. Entendeu? E ficamos em cima dos caras, até que o Leão fez aquela besteira lá no Careca, né? Que deu no Careca. Como que foi bater aquele pênalti? É escurinho, não era? Escurinho, cara. Olha, tudo bem, você podia ter um Daçaev ali na sua frente, mas você tem um cara que é de linha, a responsabilidade aumenta, cara. Aumenta muito. Você erra, o cara fala assim, pô, você errou com o cara que não é goleiro? Aumentou muito a minha responsabilidade nessa cobrança de pênalti. Mas como eu treinava muito mesmo, né? Embora, na hora eu chamei o Mauro, o lateral direito. Mauro, você chuta forte pra caramba, vai lá e dá-lhe um bicão lá, né, nesse escurinho aí, coloca ele com bola e tudo para dentro do gol. Ele falou, mas nem pensar.
Essa peteca aí não segura, Nem não. pensar, nem pensar. Aí veio o Zé Carlos. Vai lá, cara, você tá acostumado a bater, meu. Vai lá e tchau, não dá nem chance para ele. Foi dito e feito. Ele foi pro lado direito, eu bati no canto esquerdo. E ali praticamente selamos Acho que ali já foi o título. o nosso título. Porque aí já podia perder aqui. Perder aqui também. Podia perder aqui, né? Só que o Careca, né? Aquele 1-0 rápido lá. pra caramba. Aquela roubada de bola também que teve do ali. Né? Bozó. Aí sim, exatamente. Do Bozó. Como você falou, marcando sempre a saída de bola. Sempre a saída de bola. Sempre a saída. E aí o Careca se igualou a mim na artilharia do campeonanato. Olha só. Do nosso time, né? Sim. Artilharia do nosso time. Do grupo ali. Do grupo. Eu já estava com 13 gols. Ele tinha 12. E aí, com aquele gol, ele se igualou a mim. Acho que você pensou assim, fia da mãe desse moleque. Tá igual eu já, pô. E ali, cara, depois desse título, quanto tempo mais você ficou no Guarani aqui em Campinas? Mais 1 ano e meio, por aí. Mais 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Você 79 e meio de 80. Você não foi campeão da Taça de Prata? Não. Foi 8-1, né? 8-1, foi na frente. Foi na frente, né? Eu fui para a Arábia Saudita, né? Eu fui negociado com a Arábia Saudita. Foi daí da administração? Foi. Que faculdade você fazia aqui? PUC. Na PUC. Na PUC. Na PUC. Você sabia, falando rapidinho do Careca, Ah, que ela é minha esposa, sim, a Gi. A mãe dela estudava com o Careca. sim. E ela fazia as lições de casa pro Careca. Lembra que Imagina. mandava? Lembra que tinha lição de Imagina. casa? Porque jogava fora, É. jogava no lugar. Ela que fazia a lição de casa pro Olha Careca, não só. é, Gi? Que muito pequeno, né? Você É vê? isso aí, cara. Eu na faculdade também eu era ajudado. Não Na tinha faculdade. como, né, cara? Eu tinha um pessoal lá do grupo, né? A gente tinha grupo na faculdade, então o pessoal ajudava muito, né? Em tarefas, enfim, em trabalhos, né? Sim. E então era isso, a gente não tinha, né? Assim, essa disponibilidade sempre, né? Mas eu jamais deixei de ir numa aula. Sim. Jamais, a não ser Que tinha jogo. por uma emergência. Quando tinha concentração, liberava você? Não, depois pro hotel? liberava. Ah, tá. Sim. Depois ia pro hotel e tal. Sim, tranquilo. Não era nem no hotel, cara. Não era, Era né, no cara? brinco. Lógico, você não ficava... você ficava lá na... A gente ficava no brinco de ouro, a concentração era Era no lá brinco mesmo, de ouro. né? Olha que Era. diferença que era. Aí a coisa. depois que mudou. Aí começamos a ir para as Duas Marias, né, concentrar, né? Mas antes era tudo no estádio mesmo. Tudo no estádio mesmo. Sim. E você foi para a Arábia lá? Então, Como que foi isso aí, cara? uma experiência para lá de especial, cara. Tô te falando. Eu imagino. Experiência de cultura, enfim, de Tudo costumes. diferente, né? Tudo completamente diferente. Nada a ver com o Brasil. Nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Lá não existe nenhum divertimento. Nenhum. Não tem teatro, não tem cinema, não tem bar, não tem nada. É casa. Trabalho. Meu trabalho era esse. Justamente. Casa, trabalho. Nossa, cara. Passeio. Sim, ia para um shoppingzinho que tinha lá, um shopping, passeava. Mas divertimento mesmo, entre aspas, não tinha. Nada. Nossa, cara. Nada. Você estranhou tudo. Nada. Cara, sabe que não? Porque eu sempre fui um cara pacato. Mais de boa, assim. Eu sempre fui um cara... Sempre estudei. É. Então eu era um cara mais caseiro. Mais reservadão. eu te ali, diria, na mais sua. caseiro. Sim. Né? Então você não estranhou. Não estranhei os costumes e a cultura deles. Hoje é assim ainda, será? Eu acredito que não. Modernizou Acredito que não. tudo, né, cara? Eu acredito que não. Antigamente, mulher lá não podia no estádio. Não podia no Não podia praticar esporte, não podia nada. Mas a gente já viu aí nas Olimpíadas, Sim, né? sim. A árabe, né, em algumas Feminina, modalidades, né? Feminina, Esportiva, né? Sim. Então eu acho que mudou. Alguma coisa mudou Sim. na Arábia Saudita. Não sei se tem álcool, porque no tempo não tinha álcool. Também não... Bebida alcoólica. Não existia. Não Olha existia. só. Nem o álcool mesmo, que de passar Também não tinha. em ferimento, Nada. você não achava. Todo mundo era sóbrio lá. Sim. Bem sóbrio. Bem sóbrio. E quanto tempo você ficou lá, Zé? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí o Corinthians foi lá e me comprou. O futebol dos caras era... Entre nós, Não. era ruim mesmo? Não, estava começando. Nós fomos para ensinar. Para ensinar. Aí fui eu, Rivelino, Ah, os médicos Ailton também. Lira. Ah,
Entendeu? Aí tinha mais uns 4 brasileiros lá na Arábia Saudita. Então a gente foi mais para ensinar, né, do que aprender alguma coisa. Entendi. Em termos de futebol. E o linguajar? Difícil. Linguajar difícil demais, cara. Difícil. Não sabia algumas coisinhas para você se virar. Sim. Para você se virar. Entendeu? Algumas coisinhas. Mas muito difícil. O idioma deles é difícil de você intérprete, aprender. tudo lá. Tinha intérprete. Tinha intérprete. Até a escrita, né, cara, dos caras diferentes. A escrita é de trás para frente. É, um negócio doido. E vem cobrinha, e cobrinha, e cobrinha. Setinha, casinha. Difícil demais. Eu não entendo, mas deu para se virar assim com o pouco que eu aprendi. Mas, vamos supor, você estava falando pra gente aqui do Guarani no começo, a dificuldade que você tinha, que você ficava quase não ganhava quase nada. Sendo campeão brasileiro e tal. Ganhava salário, né? Ganhava 15, 20 salários mínimos. Sim. Era isso. Sim. 15 salários mínimos. Sim. Vai. Lá melhorou? Na Arábia, eu fui ganhando 3 vezes mais que ganhava aqui. 3 só. Tá. Só. Hoje os caras ganham 50 milhões, mês. Mas era a realidade da época também, né, cara? De time de porte que nem o Guarani. Sim. Né? Porque no Corinthians pagavam um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então eu não criei fortuna. Eu não fiz fortuna. Sim. Eu fiz o básico. Sim. Para minha sobrevivência até hoje. Sim. Então hoje eu sou um cara que tem a minha casa, tenho o que comer e tenho o meu carrinho. Tenho meu carro. Sim. Não posso viajar assim 2 vezes no ano, não tem jeito. Não tem jeito, porque eu não tenho condições para isso. Sim. Né? Mas era feliz. Sim. Era feliz, cara. Às vezes tem muita gente hoje que ganha milhões e não é feliz, cara. Então, e às vezes o cara tá no futebol por dinheiro. Então, eu não queria ser Neymar. Por quê? O cara não pode sair na rua. Exatamente. Não tem jeito. Pode ir numa praia. Não pode ir numa praia. É igual o Roberto Carlos. O cantor. O cara não tem vida, né, cara? O cara não tem. O cara tem que ter... Ele tem que trazer as pessoas até ele. Até ele. Realmente ele tem que comprar uma ilha, pegar o iate dele e levar a galera... Pra ficar na ilha. Pra ficar na ilha. Ele tem que gastar muito dinheiro pra fazer alguma coisa. Pra fazer uma festa. E trazer só as pessoas, né, que ele confia, né? Que ele confia. Sim. Porque sair sozinho ele não vai. Não. No mercado ele não vai. Na praia, só se tiver 50 segurança ao redor dele. Mas e qual a graça disso? Mas e a privacidade? Então, qual a graça disso? Entendeu? Né? Mesmo assim, o cara sai e vai na praia. Ele quer tomar uma cervejinha, ele quer... Não uma vida normal. Não vai ter Aí jeito. vem o paparazzo, tira foto, não. fulano tá enchendo a cara. Fulano, o cara tomou uma cerveja. Então, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não tem paz, né? O cara não tem paz. Não tem paz. É bilionário. É bilionário. Mas acho que não tem vida. Mas não tem vida e não tem paz. Ele se diverte com os amigos dele em lugares secretos. É isso. Entendeu? O cara não... Ele não pode muitas vezes ser ele, né? Não tem como. Não tem como ele ser ele. Não tem como. Muito difícil. Muito difícil. E essa chegada no Corinthians, cara? Cara, foi interessante. Vamos dizer aí, você chegou para um time grande. Foi interessante. Era sonho de consumo, né? Sim. Sonho de consumo jogar no Corinthians. Todo atleta profissional de futebol, sim, o sonho dele é jogar um dia no Corinthians. Pode perguntar para qualquer um. Sim. Aqui, né? Porque lá no Rio é Flamengo. Eu queria ter jogado no Flamengo, para você ter ideia. Não consegui. Não consegui. Mas joguei no um outro grande clube que foi o Atlético Mineiro. O Atlético. Entendeu? Atlético. Foi. Mas, assim, o Corinthians, quando surgiu a notícia lá que eu estava sendo negociado, eu estava esperando o Internacional de Porto Alegre. Porque eles estavam atrás de você também. Foi o Internacional que chegou até o meu ouvido primeiro, né? E aí, um dia lá, chego na minha casa, no meu apartamento, né? Eu morava em apartamento. Vejo um velhinho sentado assim no meu sofá, cara. Falei, mas eu conheço esse velhinho, cara. Aí veio na lembrança assim, falei, pô, Vicente Mateus. Olha. Falei, ô, seu Mateus,
Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tá passeando? Não. Vim te comprar e vamos embora amanhã. Porque eu não aguento ficar aqui nesse lugar mais um dia. Ele era bem assim, velho. Bem Falava o assim. que queria falar, não tinha papas na língua. Bem assim. É. E vamos embora outro dia. Contrato já acertei aqui com a tua mulher. Olha aí, e cara. já pode arrumar as malas. Era uma situação que não tinha como falar não, né? Não tinha como. Não tinha como. E a mulher também querendo vir embora, né? Sim, sim. Porque Cara, ele foi até lá atrás de você, foi cara. até lá, ele deu golpe no Internacional. Olha, filha da Ele mãe, deu cara. golpe. Enquanto os caras estavam só nas ideias aqui, Enquanto ele já nas chegou ideias- presente, Não, os caras cara. procurando dinheiro. Procurando dinheiro para me comprar. Sim. O Internacional. Ele foi atrás do Delfim Neto Pra conseguir. para conseguir o dinheiro Olha. emprestado. E conseguiu. Fiera liso, né, cara? E conseguiu. Foi lá e me comprou, cara. Olha só. Em 81. Filha da mãe. Foi lá, me comprou e aí vim feliz da vida, né? Porque Sim. era um sonho meu jogar no Corinthians, né? E fiquei 5 anos. Quando você chegou, já tinha aquelas feras todas lá ou ainda tava montando Não, aquele time lá? estava montando. Pelo contrário, o time estava se reformulando. 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 Não tinha Vladimir ainda. O Vladimir veio da base, ele veio da base, né? Não, o Vlá já é antigo. O Vlá já era desde 70. Ele veio da base, não veio? Veio. Ah, então ele tava lá já. Então ele já estava lá. Mas poucos ficaram daquele time que eu cheguei. Tá, Poucos ficaram. A defesa toda foi embora, sim. que era a Muralha Negra, a famosa Muralha Negra. Olha só. Desmancharam. Foram tudo embora. Meio campo, o Basílio ainda estava. O Vaguinho também estava. Alguns atletas. Quem era o goleiro? O goleiro, se eu não me engano, era o Rafael Camarota. Rafael Camarota, que passou inclusive aqui por Campinas, aqui na Ponte Preta. Sim. Né? Ele era o goleiro. Né? E aí o time foi buscando peças. O Sócrates já estava. Já veio do Botafogo, né? Isso. O Casa não estava. A Taliba não estava. Eduardo não estava. Vários. A zaga não estava, que ficou Gomes, que jogou comigo no Guarani, né? Ficou Gomes e Daniel Gonzalez, falecido Daniel. Aí foi formando o time para 82. Entendeu? 81 foi um fracasso, o time Sim. do Corinthians. O time do Corinthians em 81 foi um fracasso. Tanto é que caiu de divisão, assim. Só que era aquele tipo de campeonato que, se você tivesse na Série Prata, se você fosse campeão da Série Prata, você já subia para a Série Ouro. Ah, tá. Já dava condições pra você. De você subir, você já ia para a Série Ouro, que era o dos grandes. Né? Já era dos grandes. Nós somos campeões e já entramos no grupo da Série Ouro. Então, por isso que, tipo assim, ia cair e não caiu por causa disso. Justamente. Se não, Justamente. era o quê? Paulista? Ou era o brasileiro? Não, brasileiro. Nossa, já pensou? Cara? Brasileiro. Você já falou, quando que eu chego, não. realizando meu sonho, já vou cair pra segunda? Você tá doido? Não, eu cheguei no brasileiro, no Corinthians. E aí fomos pro grupo da Série Ouro. Imagine quem estava nesse grupo da Série Ouro. Só para bater na gente. É. Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional. Não, só o básico. Só. Os 3. Mas eram 4. 4 em cada grupo. Nossa, só pegou pedrada só. Ganhamos praticamente todos os jogos. Empatamos um jogo. Caramba. Empatamos um contra o Flamengo. Aí você ganhou do Inter de novo. 2 vezes. Lá e aqui. Pô, tá vendo? Vocês demoraram pra me contratar aí. Atlético Mineiro. Lá e aqui. O Flamengo nós empatamos. Caramba, e fomos campeões do grupo, para você ter ideia. E aí já tocamos em frente. Chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro. Foi em 82, né? 82. Jogamos contra o Grêmio. Contra o Grêmio. A semifinal. É que em 83 o campeão foi o Flamengo. O Flamengo entrou em 83 por sorte, viu? Ele pegou o Santos, não foi? Não. Então, mas antes ele pegou nós. Nós metemos 4 no Flamengo. Na semifinal? Na quartas de final. Quartas de final. Tinha ida e volta. Tinha ida e volta.
Tinha ida e volta. Lá nós perdemos. Tomamos 2-0 deles. Não, então você meteu 4 então aqui. nós tínhamos que ganhar de 4 aqui. E metemos 4. E aí nós estávamos eliminando o Flamengo em 83. Só que necessitávamos de um empate do Guarani aqui. Já de resultado de outro time. Aí contra o Goiás. Aqui, no Brinco de Ouro. O Guarani perdeu 2-1. Nossa, cara. E aí... Por causa do número de pontos, né? Aí caímos fora e o Flamengo permaneceu. Putz, cara. E o Flamengo foi campeão. Eu lembro que o goleiro era Marola, que jogava no Santos. Em 83 foi o Flamengo. Verdade? Então deu sorte. Então em 83 o time já estava forte. Já tinha sido bicampeão, pô. Tinha sido bicampeão paulista. E campeonato paulista era muito mais complicado do que campeonato brasileiro. Então, cara, o campeonato paulista era o campeonato... Hoje não, mas era o campeonato mais difícil do Brasil. Era o campeonato de maior visibilidade. Sim. Entendeu? Sim. E nós fomos bicampeões, 82 e 83. E era 6 meses de campeonato. Isso. Metade do ano era campeonato paulista. Metade do ano, campeonato paulista. Metade do ano. E aquela tal de democracia lá, hein, cara? Corintiana, hein? Quando começou aquilo, cara? Então, cara, aquilo lá foi um projeto criado em 1982 pelo Washington Oliveto, que hoje já não está mais entre a gente, né? O Juca Kfouri. O Juca. E o nosso sociólogo, que era diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, juntamente com o gênio Sócrates. Né? Não vai falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, né? E aí, o país passava por um processo muito ferrenho, né? Com a ditadura. Com a ditadura. O Fernando. Eu não sei quem era o presidente. Não lembro. O Fernando Henrique não, era o... Eu sei que o Tancredo tinha sido eleito. Esqueci o nome do cara. Eu sei que era o carequinha, meio carequinha. Eu sei que o Tancredo tinha sido eleito, né? Eu não sei se era o Figueiredo. Eu falando Fernando Henrique, tá louco? Fernando Henrique foi em 94, foi o Figueiredo. Exatamente. Né? Então, a gente vivia numa repreensão muito grande, cantores sendo mandados embora. Porque fazia letras que falavam com o negócio do governo. Raul Seixas. Seixas teve que sair do país. Foi Caetano Veloso, foi Caetano, tudo. Né? Foi vários, né? Cazuza. E o Caetano, o Raul, outro dia eu vi uma entrevista dele, né? Ele falando sobre isso, que ele teve que... Ele foi convidado a se retirar do país. Foi espontânea pressão. E era isso, cara. A ditadura era forte. Você não podia usar qualquer palavreado. Você tinha que se conter. Pode andar a qualquer horário, né? Da noite, na rua. Eu sei que... Assim. Então, e a gente, cara... Foi a primeira vez... Bateu com eles, cara. Foi a primeira vez que um time de futebol Não, e nunca mais vai existir. Nunca mais. Nunca mais. O que vocês se organizavam para bater de frente com isso daí? Era buscando a redemocratização do país. Brigava pela redemocratização do país. Eu lembro que vocês pareciam um palanque. Sim, tudo. Camisa, dia 15 vote... E outras coisas, diretas, enfim, a gente usava uns slogans na camisa, né? A gente tomava uma pressão. Eu ia falar isso daí. Tomava a pressão dos caras. Porque você sabe que o exército que pegava firme. Então, é o exército. Vocês estão saindo fora da linha. Tomem cuidado. Os caras só dando recado, né? Mas jamais nos calamos. Por quê? Porque dentro de campo nós estávamos fortes. Sendo campeão. Então isso ajudou muito, cara. Muito. E o povo veio... que eu falo, comprou a ideia. Então, o povo comprou a ideia. O povo comprou. Não foi só corintiano. Não, o povo. Vocês ajudaram a revolucionar. O povo comprou a nossa ideia, cara, de brigar pela redemocratização do país. Entendeu? Sim, cara. E foi isso. Você sabe que essa revolução que a gente fez... Você sabe que as pessoas da nossa época, do meu tempo, eu sou um pouco mais novo que você, mas do meu tempo também, não esquece nunca mais isso aí. Cara. Não. Nunca mais esquece disso, cara. Entra no YouTube e vê lá um documentário de Eric Cantona. Eric Cantona. Entre lá e veja esse documentário dele sobre a democracia corintiana.
Ali ele conta os bastidores, Tudo. fala tudo, né? Fala tudo. Ele fala, inacreditável. Um clube de futebol brigar com o governo por melhoras no país. Não, você entra lá, você vai assistir. Sim. Aí ele cita sempre o Sócrates, né? Doutor Sócrates, o gênio. Você que jogou com o doutor, o homem era diferente mesmo? Muito diferente, em todos os sentidos. É isso que eu queria saber. Em todos os sentidos. Não só dentro de campo, como extra-campo. Muito inteligente, né? Muito Os caras inteligente. falaram muito Ele da estava inteligência dele, na 10 frente. vezes à frente de todos nós, em termos de inteligência, entendeu? Em termos daquilo que ele pretendia, né? Tanto é que ele subiu no palanque e deu um discurso, fez um discurso. Ele foi o pô. primeiro que colocou aquela faixa, você Então. lembra a faixa lá? Então. Já? Ele, É, ele assumiu a ele, frente, né? Ele. E juntos lá com ele estava Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, Isso. os grandes políticos da época É. estavam lá no palanque, junto com cantores, atores. Todos aqueles que se ferraram na época lá da Então, da tava ditadura. tudo lá em cima, com quase 2 milhões de pessoas naquele... Você sabe que, assim, eu posso estar falando coisa que não tem nada a ver. A torcida do Corinthians sempre foi imensa. Sim. Mas eu acho que depois disso que vocês fizeram, ela aumentou muito mais. Ah, cara, Se não teve corintiano, teve simpatizante. Eles nos ajudaram muito. Porque eu, nessa época, eu tinha meus 13, 14 Sim. anos, eu só ouvia falar de Corinthians. É. Não só de falar de Corinthians por campeonatos, Sim. títulos, por tudo que vocês fizeram pelo Sim, país, cara. Sim, sim. Por tudo que vocês fizeram pelo país. Sim. A briga foi intensa. Nós gostaríamos que a emenda ela tivesse passado em 84, a emenda Dante de Oliveira, né? Mas não, ela foi reprovada no Congresso. Foi reprovada. Ela só foi aprovada, se eu não me engano, em 1987 e 88. E aí o país mudou de regime, né? De Saiu ditadura, do militarismo, né? para a democracia. É isso, exatamente. Né? Então, a vitória veio. A vitória veio, né? O que gostaríamos que fosse, né? Então, eu sempre falo que, de certa forma, nós contribuímos demais para que isso acontecesse. Sim. Por isso que a democracia, esse projeto, ele é decantado em prosas e versos até hoje, nas universidades. Eu estou sempre fazendo parte de palestras, sempre sendo entrevistado por alunos, né? E sempre vem falando, e sempre vem esse assunto, né? Sempre. A pauta sempre, essa Sempre. não faz, essa não, É. nunca falta, né? Não falta, não tem jeito. Que coisa, cara. Então, ficou marcado esse movimento marcante no nosso país. Eu ia falar para você, foi um marco Sim, de um futebol, de um time de futebol, justamente fazer parte disso. disso. É Hoje, sei lá, eu não sei por que o pessoal hoje, os atletas, né? Esses atletas de ponta Não se posiciona. não se posicionem, né? Em relação ao tipo de governo, enfim, ao que está acontecendo no país, né? Infelizmente. Dificilmente. Não, Eu acredito que seja os empresários que não deixam. Então, cara, hoje eles bloqueiam, esses caras vivem entendeu? numa bolha, cara. Então, A gente, no nosso tempo, você jogando bola, o repórter entrava dentro de campo para falar com você. sim, nossa. O cara entravam 100 Ele repórteres. entrava no vestiário, você tá pelado lá. É, né? Tô ué. mentindo? Tô Até mentindo? mulher entrava. Entrava, não entrava? Até a mulher entrava dentro do vestiário, nós tudo pelado, as mulheres entravam. Não era assim? Pra entrevistar a gente, E pô. outra, o repórter ele escolhia com quem ele queria falar. Hoje não, É. você vai falar com o fulano de tal. Não, justamente. Não, mas ele que fez o gol. Não, quem vai falar é o X hoje. É isso. Então hoje tá tudo muito direcionado. O Sim, cara ele tá sim, robótico ali. sim, tá. Ó, você vai dormir naquela cama. Ele É não- manipulado. Ele não escolhe nem a cama que vai dormir, Ana. Você vai dormir naquela cama. Ele é Você manipulado. vai almoçar, você vai Sim. sentar nessa cadeira. Ele é manipulado. Porque tem muito dinheiro envolvido. Tem. Então hoje, seu tempo não tinha empresário. Nada. O Vicente foi lá na sua casa falar com sua mulher. Era assim, você discutia o contrato assim, que nem tá eu e você aqui, ó. Você presidente e eu atleta. É. A gente discutia aqui, ó. Nós dois, Sim. entendeu? Então não era o empresário que discutia o teu contrato, era você. É. Você que colocava a cara, a tapa. Você vê como é que é? Mas Mas foi bom, foi bom. foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi. Se não fosse vocês,
talvez ainda a gente tava passando por uma não situação sei. difícil. Poderia até ser que lá na frente mudasse. Sim. Porque acho que não existe nada que dure para sempre. Claro, claro. Mas vocês adiantaram muito isso. Adiantamos. Não é? Fizemos parte e contribuímos muito para que isso acontecesse. Sim. E aí, o Zenon jogou muito tempo no Corinthians. Quanto tempo? 5 anos. Quantos títulos foram lá, cara? Cara, eu consegui 2 paulistas, disputei o terceiro, aí fomos roubados no terceiro título. Fomos roubados contra o Santos, em 84. Eu fui campeão em vários torneios internacionais. Tem um até que eu acho que é o terceiro Mundial do Corinthians, que foi disputado em Los Angeles, contra seleções, seleção chilena, seleção búlgara, seleção mexicana, clubes de praticamente de todo mundo. Veio o clube japonês, veio os clubes mexicanos. Pô, foi um campeonato mundial. Sim. Não deixou de ser. O torneio se chamava Torneio das Nações. Então. Nações das Américas. Tudo. Entendeu? Entendeu? Em 84 isso aconteceu. E nós fomos campeões, cara. Então, para mim, esse foi o verdadeiro campeonato mundial que o Corinthians venceu, cara. Acho que se o Corinthians entrar para brigar na FIFA lá, acho que, lógico, vai levar anos. Então, mas tá igual o Palmeiras. Tem mundial, não tem mundial. E a seleção brasileira, cara? A seleção brasileira é outro sonho de consumo e que alegria você ser convocado. Rapaz, é uma emoção indescritível, indescritível. Quando eu fui convocado pela primeira vez, eu estava no Guarani, em 79, e aí que eu fui convocado, nossa, mãe do céu, nem acreditava, cara. Cheguei a chorar de emoção de ir para uma seleção brasileira. Hoje não tem mais isso. Onde você não tem mais essa emoção. Queria saber onde que o Zé não estava quando ele recebeu o convite, cara. Onde você estava? Convite não. Alguém te avisou. Convocado. O convite, convocado. Alguém te avisou ou você viu? Eu acho que foi... Eu acho que eu até estava em lua de mel, cara. Olha. Eu acho que eu estava em lua de mel. Foi em 1979. Foi em julho de 79. Eu acho que eu estava na lua de mel. Quando cheguei aqui no Brasil, o pessoal me deu a notícia que eu tinha sido convocado para a seleção brasileira. É mole? Não tem como chorar, né, cara? Não tem, cara. Era emocionante você ser convocado para a seleção brasileira. Sim. Porque você disputava a posição com 6, 7. Então, quantos camisa 10 você tinha que ser ali? muito diferenciado. Exatamente. Para chegar naquele tempo na seleção brasileira. Era muito concorrente, cara. Eu imagino. Então, quando me disseram que eu tinha sido... Nossa, cheguei a chorar de emoção. Você jogou fora muitos times? Você disputou eliminatórias, alguma coisa? Não, eu disputei Copa América. Copa América. Onde que foi a Copa América? Não, era na América do Sul toda. Não é igual hoje? Não. Que jogava a gente jogava aqui e jogava na Argentina. Jogava contra a Argentina aqui e jogava contra a Argentina lá. Paraguai aqui e Paraguai lá. Era assim, cara. Uruguai aqui e Uruguai lá. Entendeu? É igual eliminatórias, que é hoje, mas era uma Copa América. Era Copa América, era disputada em vários. Achei que era não. Foi no Uruguai esse ano. Não, todos os países. Cara, e como foi jogar? Os países. Qual era o time mais encardido da época que você era Paraguai. Sério? Continua. O Paraguai. Sério, cara? A Argentina nós ganhamos aqui. Estreia de Maradona na seleção argentina. E vocês pegaram a Argentina um ano depois que ela foi campeã do mundo. Um ano depois, com aqueles baita jogadores. Mas aqueles 7 lá que fizeram lá, tirar o Brasil. Olha, cara, Você engoliu aquilo lá? Seja sincero, eu era menino, mas eu lembrava daquilo. Eu vou te falar, quando você precisa ganhar, você ganha. Nós tivemos um jogo, vou só traçar aqui um paralelo. Nós tivemos um jogo contra a Universidade do Peru, nós tomamos de 3 lá. Precisava ganhar de 6 aqui. Ganhamos de 6. Ganhou, cara? Ganhamos de 6. Mas você acha que aquele jogo que a Argentina meteu 7, eram uns caras... Eu acredito mais na competência da Argentina de buscar o resultado. Você imaginaria que o Brasil ia tomar 7? Jamais. Então. Só não foi mais porque os caras ficaram com dó, não é? Pois não. Brasil. Não era Peru. Era Brasil. Se fosse Peru, acho que seria 200. Exatamente. Para os alemães. Que coisa, né, cara? Então,
Eu acho que os caras entraram em campo determinados a buscar o resultado, cara. Que se não fosse aquilo... Eu não acredito em Conchavo, cara. É. Não acredito. Porque falava-se muito que foi entregar o jogo, entregar o ouro. Então, o Brasil entregou para a Alemanha? Então, 7. Ué, Em casa ainda, que vergonha. Então, meu amigo, eu não acredito. Eu atribuo competência da seleção argentina, que a gente pegou depois aqui em 79 e ganhamos deles. Você pegou o Maradona novinho? Novinho, 18 anos, rapaz, que louco. O cara era um porquinho cebado, cara. e eu que tinha que marcar ele, cara. Porra, velho, sério, Porque cara? eu era o segundo cabeça de área, né, meu? É mesmo. E eu tinha que correr atrás do homem, rapaz. Era liso o homem mesmo? Liso demais. Liso demais, inteligente. Uma inteligência fora do comum. Gênio da bola. Gênio. Com 18 anos. Novo, hein? Aquelas perninhas curtinhas dele. Não, se você assistir esse jogo, tá no YouTube. Tem um jogo inteiro no YouTube. Brasil e Argentina aqui. Quanto foi? 2-1 para nós. 2-1. Gol de Zico e Tita. Ganhamos deles. Então era uma emoção muito grande, cara, estar na seleção brasileira. Aí eu me preparando para a Copa do Mundo de 82, troca o técnico. Exatamente. Vê o Tele, né? Vem esse cara aí. Esse cara que me perseguia. Tele, cara? Me perseguia. Eu era para ter ido em 2 Copas do Mundo, 82 e 86, porque eu estava no auge da minha forma. No auge. E você estava estourando o Corinthians? Estourando já, com 27. Você era, acho que na época... 28 anos. Acho que você e o Zico eram os caras que mais estavam os camisa 10, né? Era você no estado de São Paulo. Tanto é que eu nem jogava com a 10, eu jogava com a 19 por causa do Zico. Tinha jeito de jogar com a 10. Então era eu, Sócrates, Zico, mas os Falcão. Era você e ele, os caras que mais estavam despontando, que fazia gol de falta, que lançava, que colocava o cara na cara do gol. Então era isso. Aí chegou na hora de convocar para as eliminatórias, sai Cláudio Coutinho, entra Tele Santana. E você sabe que a imprensa falou por muitos anos que você foi injustiçado, né? Até hoje. Até hoje. Porque eu tava vivenciando a melhor fase da minha vida, pô. Era pra estar você Era no o Corinthians. O Careca estourou o joelho. O Careca tava. Aí o Careca machucou. Machucou o joelho. O Careca machucou. Pô, cara. Mas foi assim, cara, uma perseguição que eu não entendi. Eu não sei se porque eu marcava muito gol contra o time dele. Eliminei ele da Libertadores em 79. Né? Pode ser que ficou não eu, né? O meu time, sim, né? Pode ser meu que ficou time. aí um... Mas eu fiz gol lá no Morumbi e fiz gol aqui. Praticamente tirando o Palmeiras da sequência da Libertadores, né? E eu sei, eu acho que ele ficou magoado com isso e não me levou para os relacionados. Sim. Para disputar eliminatórias e a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Aí depois do Corinthians foi para onde? Depois do Corinthians, em 86, olha bem, em 86, fevereiro de 86, porque eu cheguei a disputar ainda um torneio pelo Corinthians em janeiro de 86, que foi um triangular realizado na Vila Belmiro, Santos, Corinthians e Grasshop da Suíça. Olha, sabe que eu não lembro disso? Cara? E nós fomos campeões. De novo, né? De novo, fomos campeões. Mesmo assim, o técnico foi birrento comigo também e mandou me negociar. Eita. O técnico mandou... Para você sair do Corinthians. Para sair do Corinthians. Na realidade, ele mandou negociar 8 atletas do Corinthians. 8. Ele desmanchou o time. Caramba. Ele desmanchou o time. Porra, um time que ganhava direto, como o cara pode desmanchar, cara? O cara desmanchou. Eu, Vladimir, cara. Olha aí. O cara que mais vestiu a camisa do Corinthians. Lateral esquerdo. O cara mandou negociar o Vladimir. De Leon. Hugo de Leon. Da seleção uruguaia. Sim. Juninho Fonseca. Sim, Juninho Fonseca. Dunga. Juninho veio da Ponte, né? Da Ponte. Dunga. Artuzinho. O Dunga? Dunga. Serginho Chulapa. Ele desmanchou o time. O goleiro era o Carlos, né? O goleiro era o Carlos. O Carlos ficou. É o Ganso, né? Ganso. O Carlos ficou. Mas, de resto, 8. Sei que foram 8. Cara, 86 ainda foi o ano da Copa, hein? Então. E eu rebentando. Jogando muito. Fui pro Atlético Mineiro, fui bicampeão. Tá vendo? Comandando o Galo.
No bicampeonato, comandando. Eu era capitão do time. Antes disso, olha bem, eu estava na seleção também. Então. Eu fui capitão da seleção brasileira em amistoso. Que nós fizemos aqui no Brasil. Sim. Eu fui capitão da seleção. Preparação para a Copa de 86. Isso em 85. E o técnico não era o Tele. Não era o Porque Tele. quando ele saiu no final de 82, uma outra pessoa assumiu, foi até 85. Parreira. Exatamente. Aí saiu Parreira, entrou o Edu, irmão do Zico. Cara, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Os caras falaram que ele é gente boa demais. Gente boa demais, cara. Sereno, né, cara? Pô, tranquilo, cara. Conversava com a gente pra caramba. Tiraram o cara. Trouxeram o Tele de Santana de novo. E aí, me tirou de novo. E aí, quando você tava ali com o Edu, você falou, agora eu vou. Então, falei, não. Não, e você sabia que ele veio faltando um pouquinho menos de um ano pra Copa. Ué. Sabia? Foi. Isso aí eu lembro bem, cara. Nós fizemos amistosos e, de repente, surge a notícia que ele tinha saído e a CBF trouxe o Tele Santana. Nada a ver, né, cara? Mas... E aí, me tirou fora de novo, saí fora da relação dos convocados. E naquela Copa o Brasil perdeu pros pênaltis, né? Perdeu pra França, né? O Júlio César jogou, né? Julião foi o melhor quarto-zagueiro. Ele bateu uma bola na trave, a trave... A bola deve estar viajando até hoje. Não, e a bola viajando pro Japão. O goleiro torceu pra não pegar nele. Aquela bola, né? Cara, e aí, depois do Atlético... Então, aí eu fui bicampeão no Atlético, né? E aí, em 87, segundo semestre de 87... Quem chega? Ele foi o técnico do Atlético, cara. 87. Ele foi técnico do Atlético, verdade. 87. É verdade, ele foi técnico do Atlético. Ele chegou lá. Pro brasileiro. Brasileiro. Olha lá, viu como que eu lembro? Dessa parte eu começo a lembrar bem. Já. Então. E aí, você falou, pronto, tô fora. Não, vou sair. Já fui para terceiro plano. Nossa. No time do Atlético. De capitão do time. Cara, mas você nunca tinha discutido com ele em lugar nenhum? Nada? Ele chegou, eu era o capitão do time do Atlético, já fui deixar de lado para terceiro plano, não joguei o Campeonato Brasileiro praticamente inteiro. Teve só um jogo contra o Flamengo, na semifinal, que ele me colocou lá um pouquinho. Segundo tempo? Faltando uns 15 minutos para acabar o jogo. E depois, no Mineirão, ele me deixou no banco, e aí... O jogo estava 2-2, faltando 15 minutos para acabar também, por aí. Ele mandou eu aquecer, eu falei, eu não vou entrar não. Você falou? Falei, não me coloca que eu não vou entrar não. Entra você lá, resolve a parada. Você falou isso aí? Falei, eu não vou entrar não. Ele ficou doido. Acabou o jogo, eu arrumei as malas e vim embora. Vim embora. Aí vim para a Portuguesa de Desportos. Fiquei 1 ano na Portuguesa. Fui campeão na Portuguesa. De novo. Lá na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo. Olha só. Num torneio internacional. Que legal, lá. cara. Levantei troféu na Portuguesa. Que legal, cara. Portuguesinha. Então, os lugares que eu passei, alguma coisa eu conquistei, cara. Eu nasci para ser campeão. Você sabe quantos títulos você tem? Cara, contando com os torneios, essas coisas, vai um monte, hein? Você deve ter uma sala só de troféu lá. Tenho medalhas, troféus. Não imagino. Camisas, que eu troquei. Eu devo ter umas 200 camisas. De troca com jogo com time. De troca só com os craques. Um jogo internacional. Só com os craques. Caramba. Só com os craques. Eu devo ter umas 200 camisas. Colecionadores andam atrás de mim que nem cachorro, cara. Né? Que é, né? Vamos, me vende aquela camisa, não sei o quê. Eu falei, qual camisa você quer? Você quer a do Zico? Tá bom. Eu vou começar te dando o primeiro lance, hein? 1 milhão. Eu ia falar isso aí. 1 milhão. Como é que é? Falei, é você que tá querendo, eu tô te dando o preço. Vamos começar por 1 milhão. Você quer a do Ademir da Guia? 1 milhão. Você quer a do Sócrates? 2 milhões. Doutor. Não, porque a camisa é do Botafogo de Ribeirão Preto. Nossa, cara. O primeiro clube dele. Isso é relíquia. Relíquia mesmo. Eu acho que nem o Botafogo tem essa camisa.
Entendeu? Aí tem de Pedro Rocha, Clodoaldo, Rubem Paz. Pedro Rocha, que país que é? Uruguaio. Faleceu, né? É. Faleceu. Tem a camisa dele. Eu tenho várias camisas eternizadas que foram lavadas uma vez. Olha só. Uma Do vez. Do jeito que tá ali, tá e... Tá lá. Tá lá. Foi lavado uma vez. Vou perguntar pra você. Tinha algum goleiro que chegava em você quando você bateu uma falta e falou, filho, pega leve, o cara já sabia como que você era. Não bate naquele canto, pega leve, não tem que ganhar o jogo. O cara não chegava em você, não fazia uma pressão, cara. Nada. Nunca teve isso, não. Os caras não chegavam em você, pelo amor de Deus, Alonso. Eu tinha que fazer o gol. Porque quando era falta ali, já era 90%. Eu tinha que fazer o gol. Mas foi... Bom, a minha trajetória no futebol, ela foi vitoriosa. Muito vitoriosa. Você jogou até que ano, cara? Joguei até 90, 91. Encerrei a carreira no São Bento, em Sorocaba. Porque o pessoal pediu pra gente fazer um agito na cidade. Aí fui Barbieri. Foram vários jogadores. Barbieri. Foram vários. Meia, né? Meia. Foram vários jogadores. Valdir Pérez foi também. Para dar um agito na cidade lá, né? E aí foi onde eu encerrei. Joguei 3 meses lá. Tive ainda propostas. Teve? Tive, de outros clubes. Tive propostas de outros clubes. Fora do país ainda. Olha só. Tive do Canadá, da Colômbia. Olha aí. O Uruguai, quem me indicou foi o Rivelino. Né? Eu acho que era o Peñarol, se eu não me engano. Peñarol. Mas eu falei, não, tá bom, chega. É que você que não quis, eu falei, não, agora eu vou... Eu já, nesse meio, eu já estava na seleção de Masters do Brasil, do Luciano do Vale. Isso. Eu comecei a disputar a Copa do Mundo de Masters. Eu assisti todas. Em 89. Você jogava com o Cafuringa lá. O Rivelino. O Edu na esquerda. Éder, Dinamite. Ora, era uma delícia assistir lá. Era a geração de ouro do Brasil. Cara, uma delícia assistir. Entendeu? Era a geração de ouro. Então, e aí eu fui tricampeão. Eu lembro um jogo que vocês fizeram aqui numa final com uma chuva Isso, contra a Argentina. Fiz o gol de falta. Um pau comendo. Pau comendo. Fiz o gol de falta. Nesse jogo Foi aí. no Pacaembu, né? Foi para Pacaembu. Não, Canindé. Foi no Canindé. E eu fui tricampeão. Contra as seleções que o Brasil jogou em 82 e 86. Todos aqueles jogadores estavam disputando a Copa. Olha aí, cara. Paulo Rossi, Altobelli, Causio, Gentili. E era para você estar, tá vendo? Então. E era para eu estar. Depois Mário Kempis pela Argentina, aquela turma toda. A seleção da França, com aqueles caras todos, Platini. Sei. E tudo mais. Não, só os fera. Entendeu? Hoje não tem mais, não? Não. Quando o Luciano do Vale parou, em 80 e... Ninguém segurou a peteca, não? Em 95. Ninguém segurou mais, né? Não. E aí nós continuamos, cara, os atletas. Você sabia que vocês enchiam o estádio, né? Que isso, era o entretenimento da galera nos finais de semana. Como um amigo meu, o Beto Moreira fala, um espetáculo. Era. Não era um espetáculo? Era. Porque dá mais gosto assistir vocês do que a seleção atual. E a gente continua ainda. Eu continuo jogando ainda pela seleção. Ainda tem jogo, né? Tem. Hoje é jogo contra a cidade? Como é? Contra a cidade. Não entra em torneio. É só exibição. É só exibição, né? Só exibição. Jogos beneficentes, né? Então a gente faz parte disso. Tem um amigo meu que ele jogava bola, não nisso daí. Acho que é society, até brinco com você, o Roberto, ele falou, pô, você não tá batendo a bola do mesmo jeito, cara, não dá. A bola chega nele e tá batendo do mesmo jeito. Futebol, fosse igual basquete, vôlei, ou outra modalidade esportiva que também pode entrar e sair, eu estaria jogando. Com certeza. Porque você pode, dentro do jogo, você entra 10 e sai 10 vezes, né? Então, joga 10 minutos, sai, joga 10 minutos, sai. Eu estaria jogando. Como ala. Não como meio campo. Sim. Porque na seleção... Você ficava ali, ó. Na seleção eu jogo na ala. Na seleção brasileira, no Corinthians, Masters, eu jogo de ala. Ou direita ou esquerda. Tanto faz, para mim. Tem o meu corredor ali todo livre para mim. Não tem quem marcar, porque não tem ponta.
tranquilo. Não tem ponta. É. Então eu me divirto, cara. Eu me divirto. É me gostoso, divirto né? na seleção. Sem contar a resenha, né? Ah, sem contar a resenha. Você não sabe qual né? que é melhor, se é resenha... Então. Agora a gente jogo. está jogando com geração mais novas, Mais né? nova, né? Mais novas. O pessoal da década de 90. De 90, é. De 2000. Que pararam né? também. Que pararam também e estão lá. Completando, correndo para mim. Correndo para mim, correndo para a Taliba, correndo para os mais velhinhos. Sim. Cara, você sabe que eu tenho que te liberar, né? Você vê a hora? Rapaz, Voa. voa. Só falar pra falar, desculpa, fazer algum... Mas o papo tá bom. Tá bom. Você não viu a hora passar, porque o papo tá bom. Só pra... Ó, gente, sério, eu tenho que liberar ele, já tá em cima da hora. Eu tenho que liberar ele mesmo, senão a gente fica mais tempo aqui. Hoje como que o pessoal faz hoje pra ver o Zenon, escutar o Zenon, os comentários do Zenon? O Zenon tá trabalhando aonde? Pra quem não tá acompanhando muito, o Zenon tá fazendo o que hoje? Hoje eu faço programa diário na TV Tati Record. A Tati Record. Junto com o Beto Quinalha, a partir das 10 para meio-dia. De segunda a sexta. Tá. 10 para meio-dia, Tati Record, esporte. Tati mais esporte. Esse é o nome do programa. Tá? Porque agora é Tati Mais. Agora, né? Tati mais. Tati mais. Então... É você e o Beto? Segunda a sexta. Você e o Beto, né? Eu e o Beto, e tem mais a Bárbara, que é produtora do programa, e mais o repórter, que é o Matheus. Tá? E de segunda-feira, geralmente, eu sou convidado para participar de uma mesa redonda na TV Cultura. 19 horas. Toda segunda-feira. Não é um antigo cartão verde, não seria? É tipo um cartão verde. A gente reúne-se e fala antes do cartão verde. O cartão verde entra depois. Ah, tá. Você vai até São Paulo, cara? Não, aqui. É aqui. Tá. Transmitido daqui, né? Então eu faço parte, vou lá, sou convidado, né? Sou convidado para participar. E então, toda segunda, 19 horas. Então, quiser achar o Zenon, já sabe onde ele tá. Já sabe onde eu tô, e tô vivo. Tá vivo, e jogando bola ainda, viu? Vou falar pedindo nosso patrocinador, que tem uma lembrancinha para você aqui. Opa. Nosso querido Xará Arts. Sim. Xará Arts. O que é Xará Arts? Ele faz tudo em madeira. Tá vendo esse porta-copo aqui nosso aqui que nós estamos usando? Feito pelo Xará Arts. Que maravilha. Onde está, você está colocando aqui, ó, guardanapinha aqui, ele é bem rústico. Muito legal, a pessoa cara. que tiver uma chacrinha ou tiver uma casa que tiver um lugarzinho assim, para usar é maravilhoso. Muito legal, madeira queimada, não é? Exatamente. Olha aqui, é pintado a fogo, cara. Vou falar nisso, você pegou muito esse busão aqui? Claro. CCTC? Pô, olha aqui. Muito. Lembra dele? Muito, ia pro treino com ele. Olha aqui, ó. Eu entrava por aqui, porque hoje sobe pela frente, né? Entrar por trás e sair aqui, não é? Isso. Rapaz, que foi um sucesso daqui. E o Xará Arts, ele faz tudo em madeira, ele tem mais de 170 itens. O pessoal tá entrando aqui no QR Code, cai direto no Instagram dele. E ele sempre deixa uma lembrancinha para os nossos convidados. Obrigado. Não vai ser diferente do meu amigo Zenon. Então, aqui, obrigado a Xará Arts. Xará Arts. O que seria isso, cara? Você olhando assim, o que você acha que é, Zenon? Rapaz, parece um abridor, mas não é. Já me falaram também, que parece um abridor. Parece um abridor. E aí, cara? Mas aqui tem alguma coisa de guardar aqui. Ele é um chaveiro, mas ele tem uma utilidade muito útil, cara. Eu imagino, cara. Vou mostrar aqui pra você, cara. Tá vendo, ó? Tem aqui um modelinho aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Você coloca ele aqui. E aí você pega o celular, ó. Aí. Você fala que é pra isso? Não. Todo mundo fala que é abridor, né? Parece então, um abridor. Aí você tá batendo papo com alguém aqui, tá olhando o zap, tomando um cafezinho. Muito top. Aí você fala, eu quero ver um filme, um negócio no YouTube. Legal, você deita ele aqui, legal, ó. Muito legal. Tem várias utilidades, serve pra fazer muita coisa. Dá pra você levar no bolso, deixar no carro, mulherada pôr na bolsa. Sim. Mulherada que gosta de live, né? Essas coisas, fazer TikTok, esses negócios aí. Com certeza. Isso daí é do Xará Arts. Interessante. Obrigado ao Xará Arts aí pela lembrança, guardarei com muito carinho. E usarei, com certeza. A gente usa direto, a minha esposa aí o tempo todo. Olha lá o dela, olha lá. Tá com o celularzinho lá. Só vai bater na mão. Zenon, cara, valeu, cara. Pra você, porque é um orgulho ter você aqui comigo, cara. É isso, cara. Sabe? É uma pena que o Zenon, ele tem um compromisso dele, ele tem que cumprir o compromisso dele. Mas é uma pena, digo assim, pra mim, porque... Cara, eu tinha outras coisas pra gente conversar aqui. A gente volta uma outra vez. Não, vamos fazer a parte 2. E outra, eu adoro futebol. Então. Sou apaixonado por futebol. Então, futebol eu respiro. Eu joguei no Guarani na Ponte, cara.
Olha. O professor Cidinho. Cidinho. Cidinho foi meu mestre. Sim. Eu entrei lá em 83, fui até final de 85. Com esse tamanhão todo de 1,90 m, eu era goleiro. Não ia chegar nunca, né? Era melhor ser salão. Só se fosse salão. Era melhor futsal. Aí eu joguei na Ponte, fiquei uns 6 meses, aí Entendi. o Lígio foi meu treinador, Entendi. teve jeito mesmo, não dá pra ir. Cara, muito obrigado, viu? Valeu, cara. Valeu o Deus papo. abençoe você aí. Valeu o papo e sucesso aí. Pô, valeu mesmo, naquela câmera lá, ó. O Fatcast. Fatcast 019. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Saúde! Saúde pra todos. É a riqueza do homem. Saúde é a Isso. riqueza do ser humano. Exatamente. Mestre Zenon tá com a gente aqui. Fatcast 019, um abraço. Obrigado, Zenon. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.